Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus por poder estar mais um dia aqui juntamente com vocês para falarmos a palavra de Deus. No dia de hoje, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração já faz um tempo, né? Eu até relutei por diversas vezes, né, sobre esta palavra, o teor da palavra, mas foi a palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração, que se encontra no livro de Provérbios, Provérbios 6, do 16 ao 19. Né? É uma palavra edificante, Deus quer falar contigo, Ele tem uma palavra para o teu coração, como Ele tem falado comigo, né? Que antes da gente falar, Deus Ele trata com a gente, né? Então fica até o final, compartilha um vídeo, né? Envia esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir a palavra, né? Muitas vezes você não tem coragem de fazer, você pode ajudar, né? A palavra de Deus ser divulgada, você transferindo para outras pessoas, compartilhando com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né, que não conhecem o canal e precisam de ouvir a palavra do nosso Deus. Deixa o teu comentário, o que você está achando do vídeo, né, o que você tem achado, se tem edificado a tua vida, né, se Deus tem falado contigo, né, pode deixar críticas também recebo crítica, né, mas não deixa de comentar e de deixar o teu like também. Aqui, no livro de Provérbios, irmãos, Provérbios, ele foi escrito pelo sábio Salomão. Nunca houve homem mais sábio do que Salomão. A Bíblia diz que nunca houve antes dele e nunca haverá, né? Aí aqui ele diz assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Aí ele diz as coisas, né? A qual ele falou que aborrecia o Senhor. E ele dá ênfase a 7: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, ele dá ênfase ao último, o que semeia contenda entre os irmãos. Como eu já falei, né? O livro de Provérbios foi um livro escrito pelo sábio Salomão, filho do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que instruiu seu filho na sabedoria. A gente vê Davi instruindo Salomão. No capítulo 4, Salomão ele diz, né? No 2 ele fala que ele era filho, né? Da sua mãe, do seu pai, e o seu pai ele ensinava a ele: olha meu filho, busque a sabedoria. Ele ensinava Davi, instruía o seu filho: busque a sabedoria, busque a Deus, tema ao Senhor. Antes de Davi morrer, deixou instruções para o seu filho, e Salomão ele buscou passar isso para as outras pessoas, né. No momento que a qual Deus ele abastou Salomão de sabedoria. Escreveu foi Salomão por volta do ano 950 a.C. Ele escreveu para os jovens, para os líderes e todo o povo de Israel, para instruir o povo e andar no temor do Senhor. E o propósito, qual é o propósito? O propósito de Salomão, acho que ele de Provérbios, foi ensinar sabedoria, a busca da sabedoria, instruir o povo a ser um povo sábio. A gente sabe que no reinado de Salomão foi um reinado de justiça, né? Ele se corrompeu, Salomão chegou a se corromper no final da sua vida, né? Mas durante muito tempo, Salomão, ele teve um reinado de justiça, foi um reinado de paz, né? O rei Davi não, foi muitas guerras, era muitas guerras, mas Salomão foi um reinado de paz, né? Ele estava em paz com todos. A gente vê a história, se for ler a história, ele tinha paz com todos ao seu redor, né? Não tinha ninguém atacando Salomão, foi um reinado muito próspero, né? Salomão ele era um homem muito sábio, ele buscava passar isso para as outras pessoas. E aqui ele mostra para os líderes, para os seus filhos, para o povo de Israel, como alcançar sabedoria. E ele expressa aqui para o povo dizendo o que não agrada a Deus. Olha, meu filho, não faça isso. Isso vai entristecer o Senhor. Vai te causar dor, vai te causar dano. Que a gente sabe que o pecado atrai a ira de Deus. E quando a gente peca, Deus se ira, né? E tem consequências daquilo que a gente faz, mesmo que se arrependa. Eu já disse aqui, mas tem consequências. Um pecado tem consequências. Então, Salomão instrui o povo a não pecar. E ele diz assim: olha, Deus se aborrece por 6 coisas. E a última, a alma dele abomina. E eu não vou dar ênfase a todas as 7 coisas, mas eu vou tirar em primeiro lugar, né? Falando pouco sobre olhos altivos. O que chega a ser olhos altivos? Que chega a aborrecer o Senhor. Causa aborrecimento. A primeiro sentido de aborrecimento, no original da palavra, ele detesta, ele rejeita, ele odeia, né? Essas 6 coisas que eu vou falar. Olhos altivos são olhos orgulhosos, arrogantes, aquela pessoa que olha as outras pessoas com superioridade. É olhar o meu irmão me achando superior. É quando eu olho para alguém e digo assim: eu sei mais do que essa pessoa. Eu oro mais do que essa pessoa, eu sou mais santa do que aquela pessoa. Devemos olhar os outros irmãos com igualdade, somos todos irmãos, eh, no mesmo nível, né, somos todos iguais, né. Não tem ninguém mais sábio, não tem ninguém melhor, não tem ninguém não, sempre chega uma pessoa que sabe mais do que você, sempre chega uma pessoa que tem mais do que você, né. Então, altivez
O sentido da palavra altivez, eu até escrevi aqui, o sentido da palavra altivez quer dizer alguém que se julga superior às outras pessoas. É uma pessoa orgulhosa, que rejeita a dependência de Deus, porque se acha autossuficiente, que tem controle sobre si mesmo, que consegue se virar sozinho, é autossuficiente. Então Deus abomina esse tipo de coisa, o aborrece. A palavra de Deus, ela diz que o orgulho, ele precede a queda, e que Deus, ele é contra os orgulhosos. E a língua mentirosa é o que eu vou mais me focar em língua mentirosa, porque muitas vezes, irmãos, a gente vê na palavra de Deus muitas coisas que o Senhor ele fala, mas a gente parece que a gente não se encaixa naquilo dali. A gente olha: "Não, eu não faço isso aí", porque a gente não entende o que é isso, o que é mentira, o que é mentir. A palavra de Deus lá no livro de João 8:44 diz que o diabo, ele é pai da mentira. Por quê? O primeiro ser que mentiu foi o diabo, ele gerou a mentira. Então ele é mentiroso por natureza. A Bíblia diz que quando ele mente, ele fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, se eu minto, eu sou filha do diabo. O mentiroso não herdará o reino do céu. É muito sério, é muito sério. Mas por que é mentir? A palavra de Deus, na lei de Apocalipse, fala que o mentiroso será lançado no lago de fogo. A gente olha assim: "Mas eu não minto". Mas o que é mentir? Porque a Bíblia não só fala de mentir em palavras, fala de mentira nas ações. Irmãos, e dando ênfase aqui à mentira, porque muitas vezes a gente não entende o que é mentira. O que é mentir, né? Será que eu minto? Eu, como cristã, eu tenho mentido? Então, o que é mentira? Olha, nesse contexto aqui, a palavra mentira, o sentido desta palavra, qual o Senhor ele fala, quer dizer enganar de propósito. É você ter a intenção, você está falando e sabe que é mentira que você está falando. Eu não estou falando de uma pessoa que fala alguma coisa e não entende, muitas vezes sem querer, não. Aqui é intencional, com intenção de enganar o próximo. É a mentira intencional. A falsidade consciente, qual eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou falando que eu estou mentindo, mas eu continuo mentindo. É distorção intencional da verdade. Então é essa mentira qual o Senhor abomina, porque a palavra de Deus, no livro de Naum, ela diz que Deus, ele não tem o culpado por inocente. Ele sabe aquele que é culpado. Ele sabe aquele que está falando a verdade e aquele que tem verdade no seu coração, porque Deus, quando ele olha pra gente, irmãos, ele olha pra dentro do coração. Promete o que cumpre, porque falar e não cumprir também é pecado, é uma mentira, Quando aquela pessoa que promete muito e não cumpre, que fez o tempo todo: "Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo", e não cumpre aquele que fala, é mentira, está mentindo. É achado por mentiroso diante de Deus. Então temos que ter cuidado, irmãos, porque muitas vezes a gente vê pecados, a gente não entende o sentido daquela palavra, não estuda e se gaba, né. "Eu não faço isso, eu não pratico esse tipo de coisa", mas o que é realmente aquilo? O que a Bíblia está querendo dizer? Então a palavra do Senhor fala aqui da mentira intencional, com intenção de matar. E lá no livro de Apocalipse diz que vai ser lançado no lago de fogo todo aquele que ama e comete a mentira, porque a mentira não é só falada, ela é em ações de pessoas que agem com mentira, agem com falsidade. Como eu ajo por mentira, irmãos? Como eu ajo por falsidade, né? Como eu dou a entender a alguém alguma coisa que não é aquilo. Quando eu finjo ser quem eu não sou. A pessoa que, por exemplo, uma pessoa que é crente, está dentro da igreja, mas não vede como crente, diz que é crente, mas não está mentindo, é uma mentira. Ele é mentiroso, está preso na mentira, porque fala uma coisa e mostra e é outra, mostra ser uma coisa que é outra, como aquela figueira, né, que mostrava ter frutos porque estava com muitas folhas, mas quando Jesus chegou lá, não havia frutos. E foi o que aconteceu, ela secou, ela morreu porque mostrava ter frutos, quando chegou não tinha, então estava mentindo, era mentiroso. Mostra ser uma coisa que realmente não é. Então eu estou mentindo nas minhas ações, as minhas atitudes não demonstram ser quem eu digo que sou. Então é um mentiroso. O que mais se indica por mentiroso, irmãos? Falar em nome de Deus. Eu estou na igreja, Deus mandou dizer assim, 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 onde Deus não mandou. Onde Deus não te ordenou falar. E antigamente esse pecado não se havia sacrifícios para ele, era apedrejado, era morto. Aquele que falava e fosse mentira no nome de Deus. O mentiroso que Deus mandou falar assim, Deus mandou falar assim, e não é verdade, onde Deus não falou, está a mentir. É achado como mentiroso de Deus. O perjurar, o prometer e não cumprir, né? Quando eu digo: "Olha, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim", e eu não cumpro.
Olha, amanhã fulano, eu vou na tua casa. Quando chega amanhã, cadê? Olha, amanhã de 2 horas eu tô aí, só chega de 4. Olha, eu tô saindo de casa agora, ainda tá tomando banho pra sair. É mentiroso. Tá mentindo. Como crente, temos que falar a verdade. Todas as pessoas, irmãs, agem desse jeito. Alguém liga pra você, você marcou com alguém, aí você se atrasou. Você não tem coragem de falar a verdade. Você pode dizer, não, me atrasei fulano, mas não. Aí liga, onde que tá? Eu já tô no caminho, ainda tô chegando. Tá sentado almoçando ainda. Tô dentro do banheiro tomando banho ainda. Tô trocando de roupa e de que já tô chegando. Tá mentindo. É mentiroso. Quando eu compro alguma coisa, escrevo lá assim, eu vou pagar tal dia. Chega o dia de pagar, cadê o dinheiro pra pagar? Então eu tô mentindo. Sou mentiroso. Quando eu faço isso intencionalmente, quantas pessoas, irmãs, fazem intencionalmente, compram e não pagam intencionalmente? Porque sabe que tá com problema financeiro, mas mesmo assim, se você sabe que tá com problema, pra que você comprou? Se você não tem certeza que vai ser o dinheiro naquele dia. Então tá mentindo, é mentiroso. E a Bíblia diz que será lançado no lago de fogo, e a Bíblia ela não mente. A Bíblia, ela não mente. Ela que será lançado no lago de fogo, ou um dos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo. Deus abomina esse pecado, aborrece, Deus se enoja. E Deus tem se enojado com muita gente, irmãs. Muitas vezes as nossas ações têm enojado o Senhor, têm causado repúdia nele. E Deus tem se entristecido. Quantas vezes dentro da sua casa, pessoas mentirosas, lábios mentirosos, né? Ouve uma coisa, aí alguém chega e diz assim, alguém chega e diz assim, olha fulano, aconteceu assim, assim, assim. Você já chega outra pessoa, já diz de outra forma, já aumenta aquilo ali. É mentira, tá mentindo. Tá falsificando a verdade, você tá mentindo, você é mentiroso. Então tenhamos cuidado, irmãos, com as nossas ações, temos cuidado com as nossas atitudes, porque Deus tem se enojado, Deus tem se entristecido, né? Tem causado repúdia ao Senhor. E muitas vezes ora, muitas vezes está na casa do Senhor, né? Tem nome de crente, acha que vai para o céu. Mas a palavra ela é clara, ela diz, será lançado um lago de fogo todo que ama e pratica a mentira. Não é só falar mentira, é amar e praticar mentira também. Por que amar a mentira? Porque tem pessoas, irmãos, que já estão tão acostumadas a fazer isso, que já amam aquilo ali que faz. Para eles já é normal mentir. Então, quem mente é filho do diabo. Não pode ser filho de Deus. Está de contradição com a palavra dele. O perjurar, fazer um juramento e não cumprir. Olha, Deus, eu te prometo, se eu fizer isso, eu vou fazer assim, assim, assim. Cadê querer fazer? Você é um mentiroso. Somos mentirosos quando praticamos esse tipo de coisa. Então, que possamos, irmãos, observar as nossas ações, as nossas atitudes como estão diante de Deus. Cara, que eu tenho andado de sinceridade de coração. 22 diz assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. Deus, ele se deleita naquele que busca, vive uma vida de verdade. Vive uma vida de honestidade diante dele. E o foco no dia de hoje, para o Senhor, por poder no coração, sondear a mentira, o que é a mentira. Que não é só pronunciar, não é só falar, mas viver. Pessoas que vivem uma farsa, mostra-se uma coisa que não é. Está mentindo, é hipócrita, é mentiroso. Então vamos procurar, irmão, como estão as nossas ações. Onde eu estou errando para que eu possa melhorar? Onde eu tenho errado? Em que área eu tenho errado? De que forma eu tenho agido? Porque a Bíblia diz que Deus ele está enojado. Ele tem se entristecido, seu Espírito Santo tem se entristecido com muitas atitudes de cristãos, de pessoas, né, que estão na igreja, que até mesmo não são, mas que bebem uma mentira, bebem uma farsa, busca demonstrar aquilo que não é, demonstrar aquilo que não tem, e é tido como mentiroso diante de Deus também. Aqui, olha, em Apocalipse 22 e o 15 fala: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Que veja uma mentira, veja uma farsa, promete no tu. Olha, Deus, eu vou fazer assim, olha, Deus, eu vou fazer assim, olha, mãe, eu vou fazer assim, olha, pai, eu vou fazer assim, e não tá acostumado, irmã, chega atrasado no estudo, olha, a marca de 1 hora, chega de 2, é mentirosa, tá mentindo, você é mentiroso. Procura demonstrar uma coisa que não é, procura mostrar para alguém algo que não é. É mentiroso, tá vivendo uma mentira, tá se enganando a si mesmo. Somente a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Então que é buscando ser quem eu sou. Viver quem eu sou, quem Deus me chamou para ser. Eu não preciso mostrar espiritualidade mais além do que eu tenho, além do que eu sou. Pessoas que buscam ter muita intimidade, que buscam demonstrar ter intimidade com Deus, onde não é verdade, tá mentindo, é mentiroso somente, tá vivendo uma face, não busca o Senhor. E quando chega
né, na casa do Senhor, quer mostrar que é santo demais, quer mostrar que é assim, e não é verdade, tá vivendo uma mentira, uma farsa, você é mentiroso, né. Tanto em palavras, a mentira é abominável aos olhos do Senhor, quanto em ações. Então tenhamos cuidado, moço, dobra o teu joelho se você pratica essas coisas, você praticou. Somos humanos, somos falhos, nós erramos, nós falhamos, mas o ênfase não é o erro, é de viver no erro, continuar no erro, sabendo que está errando e continuar errando. A Bíblia ela fala até daquelas pessoas e diz assim: "Como lobo que lança desse país", tá. A flecha de mortandade é aquele que engana o seu irmão e diz: "Fiz isso por brincadeira". Então até na brincadeira, gente, fala uma coisa e diz: "Não, eu tô brincando". É uma mentirinha, mas diante de Deus não tem mentirinha, irmãos, vai ser lançado no lago de fogo arder. Você pode ter os dons que for, você pode ter o que for, mas a Bíblia não entra mentira intencional quando eu falo sabendo que eu não estou falando a verdade e não existe mentira com brincadeira. Mentira sempre será mentira. Então que possamos rever os nossos conceitos. Como estão na nossa vida diante de Deus? De que maneira eu estou me comportando diante do Senhor? Porque haverá uma prestação de contas mesmo. Haverá uma prestação de conta. Deus chamará muita gente a prestação de conta diante dele, porque tem nojado, tem ferido a alma dele. Ele está entristecido com muitas questões, muitas pessoas compra e não paga, escarnece o nome do Senhor. Chega na rua, alguém diz: "Olha, passei direito que nem aquela irmã, uma veaca", fala e não cumpre. Pessoas que não marcam mais coisas com tem cristão que pessoas não marcam mais coisa com ele, porque ele não cumpre o que ele fala. Quando o dia for chegar de uma hora, a pessoa chega, balança a cabeça, que sabe que não é verdade, sabe que ele tá mentindo, sabe que ele não vai fazer aquilo ali, e não vai nem se esforçar para fazer. Cristãos que não têm palavras, mas estão desmoralizados, não têm palavras, e Deus te chamou para ser exemplo na terra, exemplo dele na terra, então que possamos ser exemplo, que eu não busque uma coisa, não fale uma coisa que não tem a posição de cumprir. Pessoas que não têm palavra, você já não acredita mais, porque quem fala, fala, mas não cumpre aquilo que fala, e tem nojado o Espírito Santo de Deus. Ele tem se aborrecido, e Deus revelou a Salomão o que estava no coração dele, que ele estava sentindo, para que Salomão instruísse o povo para que buscasse viver em honestidade diante de Deus, em sabedoria diante de Deus e alegrar o seu coração. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Relutei bastante para não falar, eu queria falar outra coisa, eu ia falar sobre o conhecimento de Deus, mas todas as vezes que eu abro a Bíblia e matar esse versículo, então é o que Deus quer que eu falo. Ele me chamou para falar o que ele quer que eu fale, não o que eu quero falar, não para atrair, não me importa, né, se vai atrair públicos, se vou ganhar muitos likes, se vou ganhar muito inscrito, tanto faz para mim, o importante é que a palavra de Deus seja semeada, que cada um que ouça, que mude as suas atitudes, que mude a sua maneira de agir, né. O propósito é ver almas chegarem ao céu, pessoas chegarem diante de Deus, através da sua palavra, porque a palavra de Deus ela edifica, e a palavra quem diz que os mentirosos serão lançados no lago de fogo ardente, os que amam e cometem a mentira. Todos os mentirosos que vivem uma farsa, que vivem uma mentira, que demonstra certeza que não é. Busque ser quem você é. Busque ser quem Deus que te chamou para ser. Não busque pressionar ninguém. Demonstrar ser uma coisa que você não é. Ter mais santidade que você tem. Ser mais santo do que você está vivendo uma mentira. Busque ser quem você é. E Deus ele vai te honrar de tudo certo. Deus ele vai te honrar, vai te exaltar. Fique na paz.